Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso Rei, estamos reunidos para mais uma aula bíblica, os perigos de uma pregação não bíblica. Mais um vídeo aula estamos gravando para colocar disponível aqui na plataforma do YouTube, para que você possa ser abençoados. Na nossa aula estaremos aprendendo um ponto muito importante sobre a exegese. Nós temos falado muito sobre heresia, sobre uma pregação não bíblica, para termos um cuidado com mensagens que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Mas neste momento eu quero trabalhar neste assunto sobre a exegese. Estarei aqui trazendo um assunto claro, objetivo, em poucos minutos, mas que vai enriquecer o seu conhecimento, porque estudar exegese, aprender sobre a exegese é um ponto muito importante. Então, nosso tempo não daria para que a gente viemos abordar assuntos preciosos, mas nesta aula, neste vídeo aula, eu quero falar uns assuntos importantes. Estou aqui com alguns materiais que estarão me auxiliando para que eu possa lhe auxiliar. Lembrando a você, compartilhe este vídeo aula. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, convide mais alguém. Lembrando a você, para este vídeo, faça as anotações, é muito importante para que você possa compreender a cada ponto que estamos tratando, para que você possa ter o seu conhecimento a cada dia rico, saudável e transformado por meio da mensagem que é a boa palavra do Senhor. Queridos irmãos e alunos, eu estarei aqui falando algo muito importante. Vamos aqui compreender sobre horizontes introdutórios. A nossa leitura está em Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 31. Nós vamos aqui aprender a importância de interpretar corretamente a palavra de Deus, para que viemos pregar e ensinar conforme está escrito na mensagem de Deus, que é a própria palavra, a própria Bíblia. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Olha aqui algo maravilhoso. E disse: entende tu o que lês? Este ponto é fundamental. Entende tu o que lês? E eu quero fazer esta pergunta para você, querido irmão e querido aluno. Entendes tu o que lês? Quando está estudando a palavra, você tem entendido corretamente? Por isso a importância da exegese. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Dentro desta leitura que nós acabamos de compreender e ler, nós vamos observar pontos de interpretação correta das Sagradas Escrituras. Aquele homem, ele precisava de alguém
para poder lhe ensinar, para poder lhe explicar o que estava de fato escrito. Ele queria compreender o texto. Por isso é muito importante compreendermos, queridos irmãos e alunos, que a interpretação correta das Escrituras é fundamental. Felipe conhecia o texto. Felipe era um homem dotado de conhecimento bíblico. Então Felipe ensinou àquele homem o que estava verdadeiramente contido, explicou o texto, o contexto. E aquele homem, ele ouviu um conteúdo sadio que transformou a sua mente, que transformou a sua alma, e ele creu em Jesus. Ele foi batizado, ele recebeu a palavra, porque a palavra foi explicada corretamente. Felipe explicou o texto corretamente para aquele homem e ele recebeu a palavra. Por isso, lembre-se, a importância de explicar o texto correto para as pessoas é muito fundamental. Por isso, a exegese é importante. Por isso, conhecer pontos fundamentais da teologia é muito importante. Por isso, não deixe que ninguém te engane. Que as pessoas dizem, não precisa estudar teologia. Cuidado, essas pessoas que pensam desta maneira têm a mente fraca. São pessoas que pregam aquilo que vem em mente e jamais pregam aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Querido aluno e querida aluna, seja cheio do conhecimento bíblico. Seja como Felipe, faça a diferença. Quando você encontrar alguém que não conhece a palavra, você venha ser como Felipe, você venha explicar. Mas lembre-se, para explicar corretamente é preciso conhecer. Se nós não conhecemos a palavra, como que nós vamos ensiná-la corretamente? Se nós não conhecemos o texto bíblico, como que vamos ensinar esse texto da maneira que ele está de fato dizendo? Por isso, lembre-se, conhecer a palavra corretamente, examinar o texto, ler o texto, reler o texto, isso é muito importante, porque as pessoas precisam ouvir o bom conteúdo. O que é a exegese? Vamos lá? O trecho de Atos revela-nos muito acerca do que significa o estudo da palavra. De fato, a própria exegese pode ser sumarizada no questionamento de Felipe ao etíope: entendes o que lês? Aqui é possível perceber a função do intérprete das Escrituras e sua analogia para com a função da igreja em relação ao mundo. Sem o auxílio das verdades da palavra de Deus, como os homens conseguirão decifrar as realidades que se apresentam na vida? De fato, como poderão entender sem alguém que os explique? Precisamos compreender que a exegese também se aplica na vida de Felipe para com aquele eunuco. O trecho de Atos nos revela muito acerca do que significa o estudo da palavra. Felipe, ele tinha conhecimento. Então, quando o Espírito de Deus deu a ordem para Felipe, o Espírito Santo de Deus sabia, porque o Espírito Santo ele é sábio, que Felipe era ideal para aconselhar aquele homem, porque alguém precisava compreender a palavra. Lembre-se, o Espírito de Deus precisa estar no centro das nossas vidas.
Sem o Espírito Santo de Deus, não há como a gente ter uma mente transformada. É preciso compreendermos que muitas pessoas estão se perdendo porque não conhecem a palavra. Lê aquele texto, mas não sabe o que aquele texto está dizendo. Por isso, nós, como Igreja de Cristo, precisamos sempre conhecer a Bíblia da maneira correta, que ela de fato está dizendo, para explicar com clareza para as pessoas. Como está a sua vida de estudo? Você tem buscado crescer em conhecimento para ajudar outras pessoas? O mundo precisa ouvir a verdadeira palavra. O mundo precisa ouvir Cristo, a mensagem da salvação. A exegese é uma matéria dinâmica que se vê em estado de constante mutação. Há sempre novos textos que auxiliam a compreensão dos materiais originais, de forma que a mentalidade inquisitiva deve estar sempre presente naquele que se dispõe a ser um estudante das Escrituras. A exegese é muito importante. Todos aqueles que querem ter uma vida dedicada, transformada, é preciso se dedicar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, ser um fiel estudante. Olha só que algo interessante. É interessante ressaltar que no texto, Felipe começa a explicar ao eunuco os conteúdos do livro a partir da perspectiva de Cristo. O etíope questiona-o acerca das verdades presentes no texto, e Felipe explica-as de forma que as perguntas transcendem a mera curiosidade, adquirindo caráter de formação para a vida. Essa transformação se torna evidenciada pelo fato de o eunuco agora consciente daquilo que lia. O eunuco estava consciente porque Felipe explicou. Queridos alunos, queridos irmãos, olha aqui algo muito importante. As pessoas terão a mente clara quando conhece verdadeiramente o texto bíblico como ele está dizendo. Olha a importância da exegese. Olha a importância de saber o texto, saber o texto corretamente, explicar o contexto. Felipe foi este homem que ensinou aquele eunuco as verdades contidas no texto bíblico. Olha só que algo muito importante. Essa transformação se torna evidenciada pelo fato de o eunuco, agora consciente daquilo que lia, busca o sacramento do batismo, isso é, uma nova vida em Cristo. Esse trecho é capaz de nos revelar que a verdadeira exegese deve mudar radicalmente a vida daqueles que ouvem as verdades do texto. Olha só, exegese deve mudar radicalmente a vida daqueles que ouvem as verdades do texto. Felipe, ele foi um verdadeiro pregador do Evangelho. A exegese, quando ela é aplicada da maneira correta, ela muda a vida das pessoas. Por isso, querido aluno, querido irmão, quando você for pregar e você for estudar, quando você for ensinar, pregue e ensine corretamente. Há muitos que se preocupam, se ninguém dá glória, se eu vou pregar, as pessoas não vão me aplaudir. Lembre-se, nós não fomos chamados para ser aplaudidos, nós fomos chamados para pregar a Bíblia. Nós não fomos chamados para ser reconhecidos por homens, fomos chamados para servir a Cristo. Fomos chamados para fazer a diferença. Nós precisamos ensinar o texto corretamente. Precisamos ensinar a palavra corretamente. A Bíblia Sagrada é um livro. A Bíblia Sagrada não é um livro de propriedade do leitor, mas sim uma obra escrita, inspirada totalmente por Deus e pelo Espírito Santo. Para se empreender uma verdadeira viagem pela Bíblia, precisamos do auxílio do próprio Espírito, o autor e legítimo dono da ideia.
Precisamos do Espírito a todo o momento, no estudo da palavra, no estudo bíblico. De fato, o mais sublime emprego da mentalidade humana não pode nutrir esperanças de compreender as majestosas e excelentes verdades contidas no texto sagrado. Estudar hermenêutica e exegese, matérias gêmeas e complementares, é comprometer-se com o mergulho na profundidade bíblica. Estudar hermenêutica e exegese é a gente mergulhar no oceano, é a gente aprender coisas maravilhosas, é a gente trazer verdadeiramente aquilo que o texto está dizendo. E não como muitos dizem, lê o texto, mas não sabe o que estão dizendo. Por isso que há tanta heresia e tanta bagunça. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, sermos fiéis à sua palavra. Não se trata apenas de mero exercício teológico, recurso pedagógico ou malabarismo didático e semântico, mas profundo amor pelo texto. Nós precisamos amar o texto, precisamos conversar com o texto, precisamos ter o texto em nossa mente. O texto é importante porque sem texto não há pregação, sem o texto não há mensagem. Queridos irmãos, queridos alunos, precisamos compreender que nós precisamos ter fidelidade. Inserir conteúdo no texto não é o papel da exegese. De fato, a partícula grega ex significa para fora de. Dessa forma, o seu contrário seria a exegese, formada pela partícula eis, para dentro de. Há muitas pessoas que não querem viver a verdadeira exegese, mas a exegese. Querem colocar conteúdos naquilo que o texto não diz. E há muitos pregadores, líderes que fazem isso. Estão colocando assuntos que a palavra de Deus não está dizendo. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. A pessoa central da Bíblia Sagrada é o próprio Cristo. De fato, os puritanos costumavam afirmar que se você rasgasse a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o sangue de Cristo escorreria por entre as páginas. Semelhantemente, Lutero afirmou que assim como se vai a um berço para encontrar um bebê, vai-se à Bíblia para se encontrar com Cristo. No texto, Felipe diz ao eunuco que Cristo é o foco de tudo, evidenciando um paralelo com João, que afirma que Cristo é o caminho para Deus. Apenas quem anda pela palavra é capaz de andar em Cristo. Isso é mergulhar verdadeiramente no texto. Em suma, uma espiritualidade sem Bíblia será automaticamente uma espiritualidade sem Jesus. Que viemos ser verdadeiros cristãos amantes da palavra, que amam a palavra. Nesta pequena introdução da exegese, creio que você está sendo muito abençoado. Querendo Deus, vamos retornar falando ainda um pouco sobre a exegese. Depois estarei falando sobre a hermenêutica. Estarei também falando sobre a teologia da pregação, alguns assuntos muito importantes que vai te abençoar. Seja um pregador bíblico, alguém que ama a palavra de Deus. Até o próximo vídeo aula. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.